O povo de Israel passava um momento de caos. Não havia juiz, não havia sacerdote. O povo estava sem direção. Mas Deus levanta um jovem profeta. E todo o povo de Israel procura esse jovem e diz a ele: olha, nós nos arrependemos. Nós queremos voltar ao Senhor e servir somente a Deus. Então esse jovem profeta diz a toda a nação: olha, nós vamos fazer o seguinte: vocês vão queimar todos os seus ídolos, vocês vão abandonar a idolatria, e vocês vão se voltar a servir e adorar somente a Deus. E assim aconteceu. O povo de Israel queimou todos os seus ídolos, e por uma ordem desse jovem profeta, ele se reúne na cidade de Mispa, onde o profeta ia oferecer sacrifício. Quando os filisteus souberam disso, que toda a nação de Israel estava congregada ali em Mispa, eles se armaram e foram até Mispa para aniquilar os israelitas. Quando o povo de Israel viu que os filisteus estavam vindo, chegando, eles foram até o jovem profeta, agora sacerdote Samuel, e disseram: Samuel, o que será de nós? Nós estamos apavorados. Então, nesse momento, Samuel prepara o sacrifício, chama toda a nação, ele sacrifica, faz oferta diante do Senhor. Diz a palavra de Deus no capítulo 17 de 1 Samuel, que nesse exato momento, quando os filisteus estavam chegando, Deus trovejou contra os filisteus. E os filisteus saíram apavorados. Com isso, os exércitos israelitas foram até os filisteus e derrotaram os filisteus. E durante os 40 anos que Samuel foi juiz sobre Israel, em momento algum os filisteus novamente perturbaram o povo de Israel. Então Samuel pega uma pedra, monta um altar e diz: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas antes de Samuel ser esse grande profeta, juiz, sacerdote de Israel, ser esse homem que novinho, quando criança, ouviu a voz de Deus chamando ele de madrugada, ser um sacerdote que teve o privilégio de ungir o primeiro rei de Israel, Saul, e posteriormente ungiu, por ordem de Deus, um rei que seria um homem segundo o coração de Deus, que foi Davi. Antes de Samuel ser esse juiz, ser esse sacerdote, ser esse profeta, Samuel foi um sonho, um pedido de oração de uma mulher que um dia entrou na casa de Deus e chorou angustiada. Quem sabe essa é a sua história hoje, de mais uma vez, mais um ano, mais uma semana que você vem à casa de Deus e você coloca suas lutas diante do Senhor, você coloca suas petições diante do Senhor. A história de Samuel é de uma mulher que acreditou que ela serve ao Deus do impossível. Porque muitas das vezes, quando nós estamos diante das nossas lutas e dificuldades, nós não entendemos o porquê que estamos passando por lutas e dificuldades. Na verdade, nós temos uma grande dificuldade de enxergar Deus em nossas lutas. Nós somente enxergamos os problemas, as dificuldades. Nós não conseguimos enxergar Deus. Com isso, nós acreditamos que o nosso momento determina o nosso futuro. Mas a verdade é, meus irmãos, que o que determina o nosso futuro é a nossa postura no momento de dificuldade. Eu venho até vocês essa noite a convidar cada um de vocês a se colocar em gratidão diante de Deus, porque a gratidão, ela antecede o favor. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, ligar o seu aplicativo no primeiro livro
de Samuel, no capítulo 1, nós vamos ler toda a história, são 20 versículos de Ana, Eucana e Penina. 1 Samuel, capítulo 1, de 1 a 20. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Joroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do efraimita Zuf. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não tinha. Todos os anos, esse homem subia à sua cidade, a Siló, para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofine e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifício, dava porções à sua mulher Penina, e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, e apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. Porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, a Ana se levantou e com alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto, dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim, e não se te esqueceres de tua serva, mas lhes deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgue a tua serva uma mulher vadia. Eu estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que seja benevolente para comigo, para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa, em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz a um filho, e lhe deu o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Feche seus olhos na sua Bíblia, vamos orar? Meu Deus, que oportunidade maravilhosa de estarmos aqui reunidos como igreja do Senhor Jesus Cristo, para ouvir da tua palavra aquilo que o Senhor preparou para nós essa noite. O que nós pedimos é que teu Santo Espírito tenha total liberdade nessa noite, que cada coração hoje aqui possa estar aberto para ouvir a tua palavra, ó Deus.
Obrigado pelo privilégio que temos de estar reunidos aqui hoje como igreja. E em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Meus irmãos, uma história de uma família. Eucana, marido de Ana e Penina, um levita de Efraim. Um levita que sabia dos costumes e sabia das funções como levita. O levita era uma tribo que era a terceira tribo de Israel, que era separada para adorar o Senhor, né? Os sacerdotes levitas. Só que Eucana ele não servia, porque ele tinha 2 mulheres. Na verdade, ter 2 mulheres nunca foi o propósito de Deus. Quando nós lemos lá em Gênesis, isso nunca agradou a Deus. Nós lemos em Gênesis que Deus diz: olha, deve o homem sair de casa, se unir a uma mulher. Mas uma questão cultural da época, que não agradava a Deus, Eucana, que era um levita, que sabia dos costumes, ele que clamava a Deus, que subia a Siló para adorar a Deus 3 vezes ao ano. Esse que clama não soube esperar. Casa-se com Ana, Ana não tem filhos, o que ele faz? Casa-se com Penina. Então esse sacerdote, esse levita, Eucana, ele começa a passar por uma crise em sua casa, porque ele não soube esperar. E qual era a crise? Ele era casado com uma mulher a quem ele amava, mas a sua segunda esposa tinha filhos e filhas, e a primeira mulher, Ana, não. Agora você imagina a história. Uma menina se torna adolescente e começa a perguntar: quando é que você vai namorar? Aí ela começa a namorar. Quando ela está com bastante tempo de namoro, pergunta assim: aí, pode namorar muito não, crente não pode namorar muito tempo não. Quando que vem o noivado? Aí eles noivam. Bom, se noivou é para casar, já marcou a data do casamento? Aí casa. Então, vem o primeiro filho. Quem já passou por isso sabe, você tem o primeiro filho, qual a pergunta que vão te fazer? E o irmãozinho? Ana havia passado por todas as fases. E na hora dela honrar o marido dela, dela gerar um herdeiro para o marido dela, Ana estéril não pode ter filhos. Na verdade, nós vamos ler para frente, Ana não era estéril. Deus fecha a madre de Ana. Então, existe uma cobrança social. E Ana começa a ficar perturbada com isso. Todo ano ele sobe 3 vezes para Siló para adorar a Deus. E vai toda a família. Vai Eucana, Ana, Penina e os filhos. Agora observe o tormento dessa mulher. Porque toda vez que ela vai à casa do Senhor para adorar o Senhor, tem alguém para perturbar ela. E quem? A concorrente, que o marido colocou dentro de casa. A crise está instalada. Mas o marido ama a Ana. Na hora que ele dá partes para cada um, para Ana ele dá em dobro. Só que Ana não reconhece isso, porque Ana quer um filho. Eucana diz para ela: olha, eu amo você, eu gosto de você, mas isso não basta para Ana. E muitas das vezes nós vemos a casa de Deus, nós temos experimentado e provado o amor de Deus, mas para nós também não basta. O amor somente deveria bastar, como para Ana e como para nós, mas não basta. Se muitas vezes nós não temos aquilo que nós queremos, ou se nos falta algo, nós entramos em crise, nós ficamos angustiados. E essa é a história de Ana, uma mulher angustiada porque não tem filhos. A pergunta é, nós lemos o texto que Deus fecha a madre de Ana, mas nós cantamos há pouco que Deus é bom, e bom o tempo todo. Se Deus é bom o tempo todo, por que Deus fecha a madre de Ana? Não é um direito lícito dela de ser mãe, uma mulher casada, uma mulher que serve ao Senhor, que é temente ao Senhor, ter filhos? Por que Deus faz isso com Ana? Deus não é bom o tempo todo?
Na verdade, meus irmãos, é porque Ana está no processo. E no processo de Deus. Ana quer um filho para Elcana. Mas Deus quer um homem para servir a seu povo. Ana quer um filho para dar orgulho a Elcana. Mas Deus quer um juiz, quer um sacerdote, quer um profeta para servir a sua nação. Ana quer um filho para a sua velhice. Mas Deus quer levantar um homem para que este homem venha tirar Israel do caos que estava. Vocês entendem? Ana, ela está no propósito de Deus. Deus fecha a madre de Ana, porque a esterilidade de Ana não está ligada a Ana. A esterilidade de Ana está ligada a Deus. Deus tinha um propósito para a esterilidade de Ana. E o problema é que muitas vezes nós passamos pelas nossas lutas e dificuldades, nós enxergamos tudo, o mal que passamos, aquilo que nos falta, mas nós não enxergamos Deus em nossas lutas e dificuldades. E Ana está no propósito de Deus. Ana está no processo de Deus. Agora você imagina aquela mulher, né? Eu tenho filhos, você não tem. Eu sou abençoada, eu honro Elcana, você não. Mas eu fico pensando a necessidade de um tentador, me perdoe a franqueza. Será realmente que se existisse Penina, se não existisse Penina, Ana ficaria angustiada? A verdade é que Penina tira Ana da sua zona de conforto. Eu gostaria de trabalhar alguns pontos com os irmãos, atitudes que Ana toma diante da sua dificuldade. Ana ora ao Senhor. Ana, quando passa pelo seu momento de aflição, ela ora ao Senhor, porque a sua frustração faz Ana orar para Deus. E na dor mais amarga, Ana surge uma promessa. Ana, quando ora, ela usa um termo, ela diz o seguinte: olha, Senhor, se o Senhor acabar com a humilhação da sua serva e me deres um filho, eu devolverei ao Senhor. Vocês entendem? Quando Ana passa pelo processo, na hora que ela vai orar a Deus, ela fala o seguinte: olha, aquilo que eu quero muito, agora eu estou entregando. Vocês observam quando Ana está sendo tratada? Na verdade, Ana é confrontada duas vezes. Que no momento que ela vai, está em Silocos, né? E Elcana dá a porção dobrada para ela, e ela questiona, ela continua infeliz, amargurada. E Elcana diz: olha, eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Elcana confronta ela, e quando ela é confrontada, ela vai ao chão. Ana ora. Ana sai de perto de todo mundo, se sente confrontada, e ela vai para a porta do santuário, e ali ela ora. E quando ela ora, ela é confrontada pela segunda vez. O profeta Eli acha que ela está bêbada por causa de vinho. Chega para ela e diz: olha, por que está bêbada aí, mulher? Que coisa é essa? Ela diz: não, eu não estou bêbada, eu estou orando, eu estou orando. Ou seja, quando ela é confrontada, ela ora. E quando ela é confrontada novamente pelo profeta, ela fala. Nesse momento, Ana também está no processo. Orar e compartilhar são maneiras que Deus usa para nos curar. Na verdade, meu irmão, Ana precisa ser tratada por Deus. Ana precisa ser tratada, porque o filho que ela vai gerar em seu ventre, esse filho vai gerar mudança em Israel.
Deus não entrega algo extraordinário para quem não foi tratado primeiro. Sabe, Ana vai gerar algo que não vai ser dela. O filho que ela vai gerar vai ser para colocar ordem ao caos. Esse filho, Samuel, ele vai ser gerado para denunciar, para cobrar, para colocar reis no trono. E para tudo Deus tem um propósito. Porque o tratamento que Deus dá a Ana vai servir de exemplo para o filho. Uma coisa muito forte nesse momento da história é que Ana, ela senta, derrama sua amargura, se abre para Deus totalmente, e ela para de fazer uma coisa, ela para de culpar os outros. Quando nós lemos a oração de Ana, ela disse: sou uma mulher, ela diz para Eli, eu sou uma mulher muito angustiada. Ela reconhece, ela sai daquela posição defensiva e para dizer o seguinte: olha, a culpa é de Elcana que colocou uma mulher dentro de casa. Não, ela não diz mais isso. Ela fala assim: eu sou uma pessoa angustiada. A culpa é de Penina que me perturba, aquela mulher cheia de filhos e filhas. Não, ela diz: olha, eu sou uma mulher angustiada, o problema sou eu. A postura dela muda, ela para de dizer: olha, a culpa é de Deus, que fechou a minha madre e hoje eu sou uma mulher seca. Ela diz: não, sou eu. Ana está no processo de Deus, e no processo de Deus você acaba olhando para dentro de si mesmo. E Ana entende que o problema não estava em Elcana, o problema não estava em Penina, o problema não estava em Deus, o problema estava nela. Aquela mulher precisava sentar e falar verdades para Deus. E isso muitas vezes é o que nos falta. Porque entre eu e Deus, entre você e Deus, nós pararmos de dar desculpa às nossas dificuldades. Olha lá, olha o problema. É preciso enxergar Deus em nossos processos, nossas dificuldades e nossas lutas. Nós estamos amadurecendo, crescendo diante de Deus. E Ana tem nesse processo. E no momento que ela está sentada, ela ora ao Senhor, ela se derrama, ela fala, ela se abre para Deus, ela faz um pedido, ela faz um voto. Mas se no momento que ela levanta, Eli não chega perto dela e diz uma profecia: eis, varoa, que sou contigo, e eu tenho um negócio para te contar. Daqui a um tempo vou te abençoar e você vai ter um filho. Não teve isso não. O Eli chegou para ela, o sacerdote, e falou assim: olha, na verdade, enquanto você orava aqui, eu estava sentindo a mão de Deus sobre a tua vida, um Shekinah acontecendo, uma glória, e Deus vai te abençoar. Não teve nada disso não, meu irmão. Ana chegou, sentou, orou ao Senhor, e ela saiu dali sem uma promessa, sem uma garantia. A única certeza que Ana saiu naquela noite foi que o profeta abençoou, o Eli, o sacerdote, abençoou ela, disse: olha, vai em paz, Deus é contigo, e que Deus ouça a sua oração, o seu pedido, que Deus te atenda. Mas ela saiu com uma certeza que ela vai aprender nessa noite, é que no padrão de Deus, gente, é melhor ser do que ter. Ana não tinha certeza que ela teria um filho homem para ela dedicar ao Senhor. Ela orou, ela pediu, mas diz a Bíblia que Ana se levanta e já não era mais a mesma. Ela se levanta e come. Aquela mulher que não queria comer, deprimida, angustiada, ela levanta e come. E quem viu Ana chegar, abatida, chorosa, angustiada, agora está vendo uma mulher levantando, com uma postura diferente. Eu já ouvi falar que
A grande diferença não é como começa a história, é como ela termina, né? Ana não tinha uma promessa de que tudo ia dar certo para ela, que ela teria um filho, que esse filho seria um grande homem. Mas ela decidiu não se abater mais. Ela entendeu que não é o momento que decide o futuro dela, mas a postura dela no momento de dificuldade, de luta. Nesse processo, Ana é curada por dentro. Toda dificuldade, todas essas circunstâncias foram ferramentas para amadurecer Ana, porque Ana seria mãe de um grande homem de Deus. Então, na bonança, Ana enxerga o propósito. Primeiro, Ana entende que é melhor ser do que ter. E na verdade, quando Ana vai a esse tabernáculo naquele momento, havia um caos realmente. Os filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finéias, estavam se prostituindo. A postura deles já tinha sido recriminada por Deus. Mas é engraçado que mesmo assim, ela decide entregar a sua oferta. Eu não estou falando da oferta que eles levavam, aquela oferta que eles tinham, né? Eles levavam um carneiro, uma pomba, um bem, e ofereciam, dedicavam ao Senhor. A oferta dela foi diferente, ela ofertou aquilo que ela não tinha ainda, mas que era muito precioso para ela, era o que ela mais desejava, não é isso? E o que ela faz? Olha, se me deres um filho, vai servir na tua casa. Ou seja, Ana acredita na instituição. Ana acredita na instituição. Sabe por causa de quê? Apesar de todas as informações que ela tinha, que denegriam a imagem da instituição. Olha, lá existem os filhos do sacerdote que fazem tudo de errado, se prostituem, roubam da carne que é sacrificada. Mas isso não abalou a confiança dela. Sabe por causa de quê? Porque ela sabia que o dono da instituição era Deus. O dono da instituição não era o sacerdote, que toda vez que a Bíblia fala sobre ele, está sentado numa cadeira. Na verdade, o dono da instituição não é o pastor, não são os ministros, não são os diáconos. É Deus. E não é porque temos tantas informações ruins de pessoas que estão na instituição, na igreja hoje, fazendo coisas erradas, que ele ainda não é o dono da instituição. E se ele é o dono da instituição, eu ainda acredito na instituição. E se eu acredito que Deus é o dono da igreja, que o Senhor Jesus Cristo é o dono da igreja, o meu filho vai ser criado na igreja. Na bonança, Ana enxerga o propósito. Quantos de nós pedimos um filho a Deus? Quantos de nós não está presente aqui todo culto, dando exemplo para o seu filho, dando o seu filho para a terra da promessa? Quantos de nós não estão dando desculpa? Olha, lá não está tudo legal, tem coisa errada, toda igreja tem coisa errada. Eu quero dizer uma coisa para você essa noite, meu irmão. O dono da igreja é Jesus Cristo. E se Ele é o dono da igreja, eu acredito na igreja. Eu não tiro os meus pés da casa do Senhor. Eu não permito que o meu filho fique em casa enquanto eu venho para a igreja. Meu filho está na terra da promessa. Porque eu enxergo os propósitos de Deus para a minha vida, para a vida dos meus filhos. E sei que Deus vai usar futuramente a vida do meu filho, da futura geração, nesta igreja. Ana enxergava isso. Na bonança, recebeu o filho, ela enxergou o propósito. Ela deveria entregar o seu filho para o Senhor. Os filhos não são nossos, os filhos pertencem a Deus. Nós devemos entregar os nossos filhos para Deus. E Ana
ela é grata, porque quem é grato não esquece. Ana cumpre o seu voto. Eclesiastes 5 fala uma coisa muito forte. Diz o seguinte: é melhor que você não faça uma promessa a Deus, porque se você fizer uma promessa e não cumprir, então é melhor que você não faça uma promessa a Deus. Quando eu estava pensando sobre isso, eu fiquei pensando: meu Deus, quantas promessas eu já fiz para Deus e não cumpri? Quantas vezes eu disse que eu seria mais comprometido e não fui? Quantas vezes eu deixei de frequentar uma escola bíblica dominical porque estava chovendo, porque tinha que acordar no domingo de manhã, 8 horas da manhã, para estar aqui 8h30? Ana, naquele momento de angústia, ela faz um voto. Você imagina, você gera um filho e você vai pegar esse seu filho, vai entregar para ser criado pelo pastor da igreja. Ou seja, uma vez por ano você vai ver seu filho. Era em outra cidade, a distância era muito grande, não tinha Uber. Sabe que no momento da angústia você faz uma promessa, você está desesperado, você fala: vou fazer. Não, Deus pode me abençoar que eu entrego, eu faço. Aí Deus entrega e você fala: opa, é meu, é meu, é meu. Não, não era de Ana, era de Deus. E Ana enxergou o propósito, por isso ela entregou. E muitas das vezes vivemos hoje tribulações, angústias, temos as nossas vidas empatadas, porque nós não entendemos ainda ou compreendemos que as nossas vidas não pertencem a nós mesmos, nós pertencemos a Deus. Você não canta: tudo que tenho, tudo que eu sou pertence a Deus? Então sabe, meu irmão, que o seu carro bonitão é para dar carona por irmão que mora longe, não pode vir no dia de chuva. Você orou tanto a Deus pedindo uma casa, e Deus te deu uma casa, e você acaba sendo tão egoísta que não pode receber uma cela na tua casa para abençoar a sua vizinhança. Afinal de contas, é de quem? É seu ou é de Deus? Você é um adolescente, você é um jovem, entregou sua vida a Jesus Cristo, mas está entregando seu corpo para outra pessoa. Afinal, você pertence ou não pertence a Deus? Nós fazemos votos, nós levantamos as mãos e falamos: Deus, eu entrego a minha vida a Ti, eu entrego o controle da minha vida. Não é assim que o nosso pastor ele fala? Nos convida. E o que muda depois? Se nós entregamos a nossa vida a Deus, tudo que nós temos e somos pertence a Ele. Ontem eu estava conversando com um irmão, um adorador, um irmão que gosta muito de cantar. Eu falei: olha, quando eu entreguei minha vida para Jesus Cristo, eu comecei a andar com Jesus Cristo. Eu sei que isso pode soar careta, mas eu decidi que eu não vou mais escutar música mundana. Não vou. Na minha casa só entra do louvor de adoração a Deus. Ah, mas eu escuto, o problema é seu, meu irmão. Porque tudo que eu escuto, tudo que eu falo, tudo que eu assisto, eu quero que seja para Deus. Eu quero que a lição principal que meu filho vai aprender é sobre Ele. Eu quero que o assunto principal em minha casa no dia a dia seja sobre Ele, porque tudo que eu sou, tudo que eu tenho é para Ele. Eu fiz esse voto. Falei: Deus, eu quero derramar minha vida para Ti. E que Deus nos ajude a cumprir aquilo que nós prometemos, porque é melhor não prometer do que prometer e não cumprir. Eclesiastes 5. Existe uma história de uma maldição, estava lendo na internet, em 1986, a Argentina jogou a Copa do Mundo, e eles fizeram uma promessa:
que se eles ganhassem a Copa do Mundo de 1986, lembra a mão santa de Maradona? Mão santa nada, né? Eles, após ganhar a Copa do Mundo, eles iriam numa igrejinha de Tio Cara e levariam lá o troféu para comemorar. Eles não cumpriram essa promessa. Pra você ver, até hoje a Argentina não ganhou a Copa do Mundo novamente, hein? 1986. Existe um escritor que eu gosto muito, Max Lucado, muito conhecido pelos irmãos, e ele disse algo forte: você não pode ser qualquer coisa que deseja ser. Isso é uma verdade. Você não pode ser qualquer coisa que você deseja ser, mas você pode ser tudo que Deus quer que você seja. Você, meu irmão, você, minha irmã, você pode ser tudo o que Deus quer que você seja. O que você quer? O que Deus quer que você seja? Tem um bilionário que eu vi esses dias, essas mensagenzinhas de grupo de WhatsApp. Philip de Singapura, um bilionário. Esse homem e o irmão dele possuem 12 bilhões de dólares. E esse bilionário, há pouco tempo agora, ele entregou sua vida para Jesus Cristo. Ele faz uma declaração, ele diz o seguinte: olha, eu sempre estive em busca de uma vida melhor, um propósito melhor, um eu melhor, o melhor tudo. Eu olhava apenas para todas as coisas que estavam erradas, mas quando percebi que não há um eu melhor ou coisas melhores sem Jesus, então tudo se encaixou. Esse bilionário entendeu que no padrão de Deus não é ter, é ser. Talvez você entrou essa noite aqui angustiado. O porquê eu não sei. Isso é entre você e Deus. Eu não sei o que você pediu para Deus, eu não sei o que você tem questionado Deus, tem lamentado, mas Deus me trouxe essa noite aqui para você, para te dizer que no padrão de Deus é ser e não ter. No Evangelho de João, no primeiro capítulo, diz: todos aqueles que o receberam e creram em Jesus Cristo, foi-lhes dado o poder de se tornarem filhos de Deus. Você já é um filho de Deus? Ser. Você já é? O próprio Jesus disse: é melhor dar do que receber. Jesus disse: é melhor dar do que receber. A melhor coisa que você pode fazer para Jesus, para a sua vida, é entregá-la para Jesus Cristo. Você crê nele? Você reconhece ele?
família, os seus filhos, o seu trabalho. Essa dívida, esse especial, essa conta que nunca acaba. Eu quero convidar você essa noite. Pegue a sua vida a Jesus Cristo. Você seja corajoso. Corajoso para fazer esse voto, fazer essa promessa. Dizer: Jesus Cristo, a minha vida agora pertence a Ti. Eu vou mudar, meu Deus. Eu vou mudar porque eu enxergo o propósito. Agora eu sei que eu sou em Ti. Eu sei o que o Senhor fez por mim. Minha vida tem um sentido agora. Eu não quero mais lamentar pelas coisas que se perderam. Eu quero que tudo se faça novo agora, Jesus. Quem sabe a sua oração que você precisa fazer? Eu convido você a fazer a sua oração. Entregar a sua vida, os seus problemas, a sua dificuldade, as suas lutas. Quem sabe essa noite você precisa entregar essa depressão que você está passando por ela, essa angústia que nunca acaba, talvez até a vontade de morrer, como a Camila disse mais cedo. Você pode entregar isso tudo na mão de Jesus Cristo, porque Ele é o dono da paz, Ele é o dono da vida. Ah, Jesus Cristo, nós cremos no Senhor. Nós reconhecemos que um dia o Senhor se esvaziou de sua glória, se humilhou, morreu naquela cruz. Ele fez isso por amor, meu Deus, amor a cada um aqui. O Senhor também é o Deus que sonda os corações, que sabe a luta de cada um, a dificuldade de cada um, o problema de cada pessoa que está aqui essa noite. Tu sabes, Senhor, e eu peço que o Senhor sonda os corações. E que se tiver algum irmão que hoje está clamando ao Senhor, que o Senhor traga conforto, Deus. Se alguém precisa de uma orientação, que o Senhor dê sabedoria a ele essa noite, para que seus problemas sejam resolvidos, mas o melhor de tudo, ó Deus, eu te peço que o nome dele seja escrito no livro da vida, e que seja a partir de hoje, Pai, o Senhor seja dono da vida dele, que o Senhor tenha o controle, meu Deus. A Deus, nós queremos em Ti. Nós queremos em Ti. Obrigado por essa noite, irmão. E continue conosco durante essa noite. Que o amor do Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus